Muito bem, vamos então para mais uma aula de explicação, semana 2, né, PET volume 3, nono ano do ensino fundamental, disciplina de Geografia. Bom, aqui nós vamos começar, continuar falando sobre a Europa, aspectos relacionados à economia. Bem, o território europeu então é um dos mais produtivos, né, porque ele é um território bastante densamente ocupado, né, e aí por essa razão ele vai conseguir também, né, se desenvolver mais. Ok? Então nós temos aqui uma agricultura bem diversificada, né, uma intensa atividade pesqueira e indústrias de alta tecnologia, né, que movem a economia do continente. Então, o continente europeu ele vai ser um continente pioneiro, né, que vai historicamente ele vai desenvolver grandes civilizações, né, que vão ter vários progressos, né, econômicos, científicos, também vai formar vários impérios, né, vai ter uma diversificação cultural muito grande, né, e por essa razão vai ser um continente bastante desenvolvido atualmente, né? Também vai ser o continente pioneiro, né, no processo de colonização, né, de outras áreas, né, de outros continentes. A Europa também possui inúmeros centros financeiros, né, mundialmente importantes, principalmente localizados nas capitais dos países mais ricos, né, da Europa Ocidental, né, como países como o Reino Unido, né, a França, a Alemanha, né, a Itália. Destacam-se também a atividade comercial e o setor de serviços, né, diversificados e especializados que possuem, né, uma grande influência, né, um grande peso na economia europeia, né, o setor de serviços. No setor de serviços, o turismo é uma atividade de grande relevância, né, porque o turismo na Europa, né, ele é um turismo bastante desenvolvido, né, com grandes, né, pontos turísticos, né, várias cidades turísticas, né, monumentos arquitetônicos, né, patrimônios da humanidade, né, que são visitados por milhares de turistas, né, todos os anos, né, de vários lugares do mundo, ok? Principalmente aí esse turismo desenvolvido nas áreas urbanas, nas áreas rurais e nas áreas também, né, de preservação ambiental, né, o turismo ecológico. De modo geral, o espaço agrário, né, ele vai ser caracterizado pela presença de pequenas e médias propriedades rurais, né, porque a gente sabe que o território europeu é um território bastante recortado, né, que apresenta, né, algumas adversidades, né, algumas questões, empecilhos naturais, né, somente relacionados com o clima, né, com o relevo, né. E aí, para ter um aproveitamento melhor, vai ter que ter a divisão em pequenas e médias propriedades para aproveitar o máximo do terreno e também a utilização de mais capital e de mais tecnologias, né, de mais máquinas, né, para fazer com que haja uma produtividade maior. Há ainda o uso de técnicas que envolvem seleção de sementes, né, a chamada biotecnologia, né, o sistema de irrigação, inseminação artificial, né, no caso da pecuária, e a manipulação genética, né, os cruzamentos, né, o uso da genética relacionada com as espécies de animais e vegetais. E aí, né, logicamente, a gente vai ter a mecanização, né, o emprego de alta tecnologia que vão garantir o que? Uma maior produtividade, para que haja um aproveitamento ao máximo desse espaço, né, que oferece tantas dificuldades, né, para que haja uma produtividade maior. E, né, logicamente, isso vai impactar no número de trabalhadores, porque quanto maior o uso, o emprego de mecanização, você vai ter uma diminuição, né, dos postos de trabalho. Então, em vários países europeus, a população economicamente ativa, ou seja, a população que trabalha, né, que recebe um salário, empregada nessas atividades primárias, né, no caso da agricultura, pecuária, extrativismo, ela é muito pequena, né, se comparada com os outros setores da economia, com o setor secundário e o setor terciário, tá? Principalmente na Europa Ocidental, que é a parte mais desenvolvida. Agora, na Europa Oriental, né, aí você vai ter uma diferença, aí você vai ter mais pessoas trabalhando na agropecuária, tá? Que é
A Europa Oriental é formada por aqueles países que faziam parte, né, que muitos eram socialistas, né, que estavam, né, na área de influência da antiga União Soviética. A predominância de invernos rigorosos na maior parte do continente europeu é um dos fatores que dificultam a formação de pastagens. Por isso a criação de gado ocorre principalmente em currais, ou seja, é a pecuária intensiva, né, devido às dificuldades climáticas, né? Então tem que ser a pecuária intensiva, onde o gado geralmente é confinado, recebendo, né, que fica recebendo tratamentos, né, medicamentos, vacinação, né, acompanhamento veterinário, né, de modo que essa pecuária tenha mais produtividade, né, que a carne, né, que as matérias-primas sejam de melhor qualidade. Mas, entretanto, né, mesmo com toda essa pecuária intensiva, mesmo assim, né, muitos países da Europa precisam comprar carne, né, de outros países, né, precisam importar, principalmente aí de países como o Brasil, né, o próprio Brasil e a Argentina. Né, claro que seguindo uma série de restrições, uma série de medidas, né, sanitárias, né, que devem ser seguidas à risca, né, pelos países para que eles consigam adentrar, né, no mercado da União Europeia, que é bastante exigente, por sinal. Então, a Europa foi o berço da Revolução Industrial. Então, o processo foi iniciado no Reino Unido e na França, né? Então, a atividade industrial mecanizada vai ser iniciada na Europa. Né? Então, logicamente, a atividade industrial vai ser responsável, né, por cerca de 30%, né, do produto interno bruto da Europa, mesmo com todas as crises econômicas. Então, a Revolução Industrial ela vai se iniciar na Europa e vai se expandir pelo mundo e vai ser responsável pelo grande, né, desenvolvimento econômico também atual, né, da Europa hoje em dia. Itália, Alemanha, França e Polônia empregam a maior quantidade de pessoas no setor. Em relação ao comércio mundial de produtos industrializados, a participação europeia é a maior entre os continentes, representando cerca de 45% das exportações. Né? Por quê? Porque a gente está analisando a União Europeia como um todo, né? Porque a União Europeia é um bloco econômico que é formado basicamente por mais ou menos 28 países, né? 27 ou 28 países. Então, por essa razão, em termos, né, de exportação, a União Europeia consegue, né, ter esse percentual grande. A atividade industrial europeia está concentrada principalmente na Europa Ocidental, né, como nós já falamos, que é a parte mais desenvolvida do continente, né, França, Inglaterra, né, ou melhor, Reino Unido, Alemanha, né, Itália, Espanha, né, alguns não muito desenvolvidos, mas a maior parte são países mais desenvolvidos. Então, nesse local aí, né, na Europa Ocidental, estão concentrados os principais centros, né, e as áreas industriais do continente, formando um espaço dinâmico e diversificado, que é formado pela presença desde indústrias de base, né, que são as pioneiras, né, as siderúrgicas, petroquímicas e metalúrgicas, indústrias de bens de consumo, né, duráveis e não duráveis, né, automobilísticas, farmacêuticas, têxteis, né, alimentícias, e também, logicamente, indústrias de alta tecnologia, né, os chamados tecnopolos, né, que concentram indústrias e centros de pesquisa de informática, biotecnologia, eletrônica, robótica, né, telecomunicações, química e aeroespacial. Né. Existem vários tecnopolos na França, né, na Alemanha, no Reino Unido. No geral, as indústrias localizadas na Europa Ocidental são caracterizadas pelo emprego de tecnologia avançada, né, no processo produtivo, né, existe uma grande quantidade de capital investido, eles estão sempre investindo em projetos, em qualificação, treinamento, né, e capacitação da mão de obra, né, que tem que ser qualificada. E muitas dessas empresas europeias elas são multinacionais, né, que vão ter a matriz, né, nos países europeus, mas que vão instalar, né, filiais subsidiárias em outros países, né, geralmente em países menos desenvolvidos. A legislação ambiental da União Europeia, né, que é o bloco econômico que a gente já falou, defende que a modernização da indústria deve ser acompanhada pelo controle das emissões de poluentes e pela introdução de tecnologias para uma produção mais limpa, que cause menos impactos ambientais. Né? Então,
O bloco econômico da União Europeia, que é o mais avançado, né, também ele tenta propor, né, uma série de medidas, né, comuns, né, também em relação à legislação ambiental, de maneira que haja, né, cause o menor número de impactos ambientais. Né? Então são leis ambientais bastante rígidas na Europa. E aí o que vai acontecer? Essas leis ambientais, né, somadas à necessidade de matéria-prima, né, fontes de energia e mão de obra mais barata, têm contribuído para a transferência dessas fábricas, né, europeias para locais, né, para países onde as leis ambientais, né, e a fiscalização são bem menos rígidas. Né, e geralmente eles vão, né, migrar para países menos desenvolvidos, onde as leis ambientais são menos rígidas, né? Então vai ficar na Europa apenas aquelas indústrias, né, que vão gerar menos impactos ambientais, né, como indústrias de eletrônica, robótica, né, informática. As demais, né, que geram muitos impactos ambientais, acabam optando por migrar, né, instalar suas atividades em países, né, onde a fiscalização, onde as regras, né, ambientais são menos rígidas. E aqui nós temos um mapinha, né, representativo aí das principais concentrações industriais, principalmente na parte mais desenvolvida da Europa, que é a Europa Ocidental. Né? Aí, repara bem aí, né, Reino Unido, França, né, norte da Itália, né, Alemanha, algumas áreas, né, na Espanha, né, representativo então dessa, né, e outros centros industriais também, mas que a maior parte concentrado na Europa Ocidental, que é a parte mais desenvolvida, né, pioneira da Revolução Industrial. Ok? Então, espero vocês para a nossa próxima aula.